Olá, eu sou Paulo Nobre e estarei junto com meu colega Everton e Matheus para apresentar uma aula prática com o tema oxidação-redução. O livro de base para essa aula é o livro de segundo ano da editora Moderna, o livro de Química de segundo ano dos autores Ciscato, Pereira, Chemelo e Proti. Uma breve análise sobre esse livro. Ele é um livro muito bom, ele segue uma sequência lógica dos conteúdos muito boa, ele tem bastante ilustrações, as atividades dele contêm atividades do Enem. Uma crítica, a única que eu pude encontrar aqui é que falta atividades práticas, mais atividades práticas e também a contextualização com assuntos da nossa região norte aqui, para facilitar o entendimento dos conteúdos encontrados nele. Meu colega Everton irá abordar o conteúdo de ações de oxirredução. Posteriormente, iremos fazer o experimento. O professor Paulo estava falando, só ressaltando em relação às reações de oxirredução, ressaltando aqui os professores do trabalho, né? O professor Everton, o professor Matheus e o professor Paulo. Bom, dando continuidade aqui em relação ao livro, e especificando mais diretamente, né, no caso, que seria a reação de oxirredução, o livro tem a definição das reações de oxirredução como sendo uma reação que é caracterizada como um processo simultâneo de perda e ganho de elétrons, pois os elétrons perdidos por um átomo, íon ou molécula são imediatamente recebidos por outros. Ou seja, nessa reação há uma troca, certo? Onde um elemento, no caso ele perde elétrons e o outro automaticamente recebe esses elétrons, certo? Temos aqui como um exemplo para contextualizar ainda mais esse conteúdo, temos aqui uma reação de troca de elétrons entre o zinco e o cobre, certo? Que diz aqui na parte em que o zinco está com o NOx 0, certo? Ele sofre a oxidação, ou seja, ele perde elétrons, ou ele doa, podemos também assim dizer, para o cobre, certo? Podemos ver aqui pelo número de oxidação que ele sai de 0, vai para mais 2, ou seja, ele perde esse elétron, ele fica com NOx mais 2, e o cobre estava com o NOx inicial 2+, ele sofre o processo de redução, ou seja, ele recebe esses elétrons e fica com o NOx 0, certo? Bom, em relação à reação, temos dois agentes que são componentes desse processo, que são o agente redutor e o agente oxidante. Bom, o agente redutor, ele é o átomo ou íon que doa os elétrons, certo? Portanto, ele sofre oxidação. É bom deixar bem claro isso, que o agente que sofre oxidação, ou seja, ele doa os elétrons, ele é o agente redutor, porque ele facilita, ele propõe que o outro átomo, íon, molécula que recebe esses elétrons, ele reduza, certo? Ou seja, o agente redutor, ele sofre a oxidação, porque ele faz com que o outro agente, ou outro átomo, íon, molécula receba esses elétrons, ou seja, ele reduza, certo? Agora, o agente oxidante é o átomo ou íon que recebe os elétrons, certo? Ou seja, ele faz com que o outro átomo perca os elétrons, certo? Então, portanto, ele sofre a redução, certo? Especificando novamente, o agente redutor é o agente que sofre a oxidação, certo? Ele doa os elétrons para que outro átomo receba esses elétrons. Já o agente oxidante, ele sofre o processo de redução, ou seja, ele recebe os elétrons e faz com que outro átomo, certo? Doe ou perca seus elétrons, certo? Aqui embaixo está dizendo mais ou menos que oxidação, o agente oxidante, certo? Ele perde os elétrons, certo? O número de oxidação do elemento aumenta, pois ele perde ou doa os elétrons, e a redução, certo? Ele ganha os elétrons. O número de oxidação diminui, pois ele ganha os elétrons. Bom, aqui temos uma reação onde podemos identificar quem é o agente oxidante e o agente redutor. Podemos ver que o ferro, ele está com o NOx inicial 0. Ele perde os elétrons e fica com o NOx mais 3, ou seja, ele doou o elétron e fez com que o outro átomo sofresse o processo de redução,
certo? Então ele é agente redutor. Já em relação ao oxigênio, ele está com NOx zero inicial também e ganha esses elétrons, ou seja, ele sofre o processo de redução. Se ele sofre o processo de redução, ele é o agente oxidante, certo? Porque ele faz com que outro átomo se oxide. Bom, em relação agora aos NOxes, é bom deixar claro que existem NOxes que são tabelados. Temos aqui um exemplo, né, que são algumas características do NOx de algumas substâncias. Temos aqui elementos que são metais alcalinos, o exemplo é o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Temos aqui a situação em que eles estão, algumas, certo? E aqui, mais ao lado direito, a relação do NOx deles. Claro que vai depender também de qual é outro elemento eles estão ligados. Esse NOx aqui quase sempre está tabelado, certo? Mas pode sofrer algumas variações. Bom, dando continuidade, então o professor Paulo vai fazer um experimento agora para demonstrar esse processo de reação de oxirredução. As reações de oxirredução envolvendo a água oxigenada como reagente, elas constituem casos particulares de reações, pois ela pode atuar como agente redutor e também como oxidante. Quando ela é agente oxidante, sempre que a água oxigenada se reduz, agindo como agente oxidante, ela gera água como produto. Quando ela age como agente redutor, ela gera como produto oxigênio. O objetivo dessa prática é observar, por meio de experimentação simples com materiais alternativos, a ocorrência de uma reação de oxirredução. Nesse caso, o foco de estudo será o processo de oxidação da água oxigenada e a redução do permanganato. Os materiais que a gente vai utilizar são 3 copos de vidro, uma colher descartável de plástico, seringa é opcional, comprimido de permanganato de potássio ou em sachêzinho, eles vendem tanto em comprimido quanto nesse saquinho aqui em sachê, já está triturado. Água oxigenada e vinagre. Dando início ao experimento, a gente vai pegar e colocar aproximadamente 40 ml de água em um copo, 40 ml de água. Num segundo copo, a gente vai colocar aproximadamente 20 ml de vinagre. Não tem que ser exato, 20 ml exatos, pode passar um pouquinho para mais ou para menos. E no terceiro copo, a gente vai colocar água oxigenada, 20 ml também. Após preencher todos os 3 copos, a gente vai utilizar o permanganato de potássio e colocar no primeiro copo contendo água. Ele vem em forma de sachêzinho, já moído, como vocês podem observar, ele vem em pó. A gente coloca na água, utiliza a colher para misturar, até que a água ganhe essa coloração violeta forte. Mexer bem até dissolver totalmente o permanganato em água. Como podem observar, fica bem violeta, bem forte a coloração da água com permanganato. Em seguida, a gente vai colocar o vinagre, misturar o vinagre com essa solução de permanganato de potássio com água. Novamente, iremos utilizar a colher para misturar. Vinagre, permanganato e água aqui nesse momento. Não ocorreu nenhuma reação visível a olho nu. E por último, a gente vai colocar a água oxigenada nessa mistura. E iremos misturar novamente utilizando a colher. Vocês podem observar
ocorre o desprendimento de gases, a solução está se tornando bem mais fraca, mexer mais um pouco. Pronto, o processo todo já finalizou e a solução ficou totalmente transparente. Nosso colega Matheus irá explicar o que ocorreu nessa reação química. Eu vou explicar o que foi que aconteceu no experimento, né? Eu sou o professor Matheus Pantoja. Eu vou explicar o experimento que o professor Paulo fez com a explicação do conteúdo do professor Everton Farias, né? Então, eu vou começar explicando para vocês o porquê, né, no próximo slide, da alteração de cor da solução que o professor Paulo preparou, e eu vou explicar também o que aconteceria, por curiosidade apenas para vocês, o que aconteceria se fosse misturado na solução apenas o água oxigenada, né, que é o nosso H2O2. Então, pergunta que a gente tem que fazer agora aqui para conseguir responder qual a reação química que ocorre no experimento, né? Primeiro, o professor Paulo ele faz a mistura do permanganato da pílula de permanganato com a água, né? Que é esse esquema aqui de cima. KMnO4 mais mais H2O, que é a água, né? E quando ele faz isso, quando ele mistura ali a pílula de permanganato à água, acontece a dissociação do sal, né? Que permanganato é um sal, e forma dois íons de carga diferente. O íon manganato, que é o MnO4-, e o íon potássio, que é o K+, aí. Ou seja, o manganato ele reduziu, né? Ou seja, ele ganhou elétrons nessa separação, nessa dissociação. E o potássio ele perdeu elétrons, o K ele perdeu elétrons na hora que ele dissociou, na hora que ele separou do manganato. Então, né? Após isso, no caso dessa solução aí que ele preparou, desses dois íons, ele faz a mistura com a oxigenada e o vinagre, não é? Então, o que acontece? A partir do momento que ele mistura o manganato com a água oxigenada e o ácido acético, que é o nosso vinagre, e está representado aqui na equação química, nessa de baixo, com esse H aí, tá bom? Porque na reação nos interessa apenas o íon em questão, que é o H+. O que acontece? A água oxigenada, o H2O2 e o hidrogênio do vinagre, eles, digamos, entre aspas, para entender melhor, eles roubam os átomos de oxigênio do íon manganato e formam água e gás oxigênio, tudo bem? Que está representado aqui no outro lado da equação. 8O2 e 8H2O, tudo bem? E por que há alteração de cor? Porque o íon manganato, que está aí representado no 2MnO2, perdão, 2Mn2+, que é o seu íon, né? Ele é um íon incolor, ou seja, ele não tem coloração, ele é translúcido, tudo bem? É como se tivesse realmente um copo de água. No experimento vocês puderam perceber, também a gente vai ver isso ainda, que houve formação de bolhas, não é? Essa bolha, no caso, ela é esse gás. A seta está errada, que agora que eu percebi, mas essa seta era para estar embaixo do oxigênio, tudo bem? Está aqui, é liberada na forma de gás. Possível ver na experiência, que são as bolinhas, coloquei para vocês. Ou seja, e o que eu falei no começo da aula, né? Se nós misturássemos apenas água oxigenada junto com manganato aqui, apenas esses dois reagentes, o que aconteceria? A água oxigenada seria capaz de roubar apenas dois átomos de oxigênio do íon manganato. E ia formar o óxido de manganês, no caso, que ele tem coloração preta. Tudo bem? Aí ia ter liberação de oxigênio, claro, mas em um nível muito menor. E não ia ter formação de pouca água. Ia formar o íon de óxido de manganês, que ele não é solúvel em água. Então é interessante esse experimento também, se vocês quiserem fazer na casa de vocês. Ele não, no caso, como esse íon ele é insolúvel em água, se você esperar um tempo ele decanta e se precipita no
no fundo do seu copo. Aqui, né, são algumas fotos que eu peguei para vocês da internet, de 3 passos da mistura, né, que é o primeiro passo, aí o segundo passo a gente percebe já a liberação, a formação de uma linha branca aqui em cima, olha, isso aqui é a formação de bolhas, ou seja, a liberação de oxigênio, e no último passo a gente percebe que a liberação de oxigênio ainda continua, né, que é uma liberação muito grande de gás de oxigênio, e a solução já se torna completamente transparente. Bom, essa imagem aqui de baixo, ela demonstra o que acontece, né, de fato, em relação ao número de oxidação. A gente percebe aqui que o oxigênio, olha, ele oxida e perde um elétron para formar o gás oxigênio. E o manganato, que é o MnO4, como o manganês que a gente percebe que ele está com o NOx mais 7, depois da reação ele fica com NOx mais 2, ou seja, ele reduz, ou seja, ele ganha 5 elétrons, tudo bem? E ele fica com a carga 2+, no caso. Então é isso que eu tinha para explicar para vocês, tudo bem? Eu espero que tenha ficado bem claro e boa tarde a todos aí.